Você está preparado para ouvir algo que ninguém queria acreditar? Uma notícia acabou de chegar e está deixando fãs do mundo inteiro sem chão. Ozzy Gurel, aquela atriz que a gente ama, que ilumina a tela com um sorriso capaz de derreter qualquer coração, algo muito sério aconteceu com ela. Nos próximos minutos você vai descobrir exatamente o que está abalando milhares de pessoas agora mesmo. Eu peço que fique até o final, porque essa história mexe com a gente de verdade. Se você não quer perder nenhuma atualização urgente como essa, inscreva-se agora no canal e ativa o sininho, porque quando a notícia é pesada, a gente precisa estar junto. Ozzy Gurel nasceu em 5 de fevereiro de 1987, em Istambul, como a filha mais nova de 3 irmãs. Sua família tinha origens misturadas. Do lado do pai vinham raízes circassianas, enquanto do lado da mãe havia a história de imigração turca de Salônica. Essa combinação cultural criou um ambiente rico em tradições e valores, que influenciou profundamente sua personalidade. Desde pequena, ela cresceu rodeada por histórias familiares e pela sensação de pertencimento a diferentes mundos. A infância de Ozzy foi vivida em Silivri, um distrito tranquilo de Istambul. Ali, ela passou toda a fase escolar até concluir o ensino médio. A região mais afastada do centro proporcionou uma vida simples, marcada pela convivência próxima com a família. Seu pai, Erkumen Gurel, era uma figura muito presente e se tornou um modelo de força e dedicação. Já a mãe cuidava da casa e transmitia valores de afeto e união. Esse ambiente doméstico modesto, mas cheio de apoio emocional, ajudou a formar a base que Ozzy levaria para seus desafios futuros. Ao terminar o ensino médio, ela decidiu seguir um caminho tradicional e entrou para o curso de administração de empresas na Universidade Bacon. No entanto, logo percebeu que esse não era o seu verdadeiro desejo. O interesse pela atuação crescia e, aos poucos, se tornou impossível ignorar essa vontade. Abandonar o curso foi uma decisão difícil, especialmente porque a família esperava uma carreira estável. Essa escolha revelou o primeiro grande conflito entre expectativas pessoais e familiares, mostrando que a jornada seria cheia de decisões complexas. Determinada a seguir o coração, Ozzy começou a estudar teatro no Sanitosu. Lá mergulhou em aulas de interpretação, exercícios de expressão e treinamentos de gestão de carreira. Apesar da animação inicial, os primeiros testes mostraram que entrar no mercado artístico não seria simples. As rejeições eram frequentes e exigiam paciência e resiliência. O ambiente competitivo, com muitas jovens atrizes buscando uma chance, reforçou a necessidade de disciplina e evolução constante. O primeiro passo significativo aconteceu em 2010, quando conseguiu o papel de Zeynep na série Kazem Nered. Essa oportunidade surgiu de forma inesperada, por indicação de amigos que acreditavam no seu talento. Mesmo com pouca experiência, Ozzy dedicou-se intensamente e encarou longas horas de gravação, tentando provar que merecia estar ali. A estreia na televisão marcou um momento importante, trazendo motivação e a sensação de estar no caminho certo. Mas o percurso logo mostrou que o início de carreira raramente é linear. Nos anos seguintes, ela participou de produções como Ve Insan Alda em 2011 e fez uma aparição em Uzur Soca em 2012. Eram papéis pequenos que mal garantiam a estabilidade financeira. Em vários momentos, Ozzy questionou se valia continuar insistindo em um sonho tão incerto. No entanto, cada falha se transformava em aprendizado e fortalecia sua determinação. Esses primeiros anos foram marcados por esforço constante, dúvidas e crescimento pessoal. A jovem atriz ainda não sabia, mas estava prestes a viver a fase que mudaria para sempre sua trajetória. O próximo capítulo mostrará como a persistência se transformou em sucesso e como suas escolhas a levaram ao reconhecimento esperado. Depois de anos marcados por incertezas e pequenos papéis, Ozzy Gurel começou a perceber que sua persistência finalmente estava dando frutos. As experiências iniciais, mesmo quando desafiadoras, serviram como base para desenvolver a confiança e a técnica necessárias para dar passos maiores na carreira. O momento decisivo chegou em 2014, quando ela foi escolhida para interpretar a protagonista Oiko Akar na série Kirais Messimi. Esse trabalho se tornaria o ponto de virada que mudaria para sempre sua trajetória. Kirais Messimi era uma comédia romântica leve e charmosa, com um tom que facilmente conquistava o público jovem. A interpretação de Ozzy, natural e cheia de espontaneidade, chamou a atenção desde os primeiros episódios. A personagem tinha um equilíbrio perfeito entre humor, sensibilidade e força, e isso permitiu que ela mostrasse tudo o que havia aprendido nos anos anteriores. A série não apenas fez sucesso na Turquia,
como também se tornou a primeira produção turca exibida na televisão italiana, alcançando milhões de telespectadores. Esse alcance internacional consolidou a imagem de Özde como uma atriz carismática e acessível. A química com o ator Serkan Sayolu, que interpretava o protagonista masculino, também contribuiu para o enorme impacto da série. O público rapidamente se encantou com a dupla, e essa sintonia ultrapassou a ficção ao iniciar uma relação na vida real. Enquanto os fãs celebravam o casal, a mídia também acompanhava cada passo, aumentando ainda mais a visibilidade dos dois. Com o sucesso estrondoso da série, Özde recebeu o prêmio de melhor atriz emergente no Golden Butterfly Awards de 2015, reconhecimento que validou anos de dedicação. Após o fim de Kirais Messimi, Özde buscou novos desafios para evitar ser presa a um único tipo de papel. Em 2017, ela protagonizou Dolunay, ao lado de Ken Yaman. Dessa vez interpretou Nazo, uma jovem aspirante a chefe que enfrentava dilemas pessoais e profissionais. A série misturava comédia e romance, mas também trazia momentos mais dramáticos, permitindo que Özde mostrasse uma nova faceta da sua atuação. A recepção internacional novamente foi forte, e seu desempenho rendeu o prêmio de melhor atriz em drama estrangeiro no Seoul International Drama Awards de 2018. Ao mesmo tempo, Özde começou a expandir sua presença no cinema. Participou de filmes como Bizim Oka, lançado em 2014, e Organize Iler Sazan Sarmal, em 2019, onde interpretou Melek. Nesse projeto, sua atuação foi elogiada pela crítica, fortalecendo sua imagem de artista versátil. Com a crescente popularidade, ela passou a ser convidada para campanhas de grandes marcas, entre elas Vodafone e Pepsi, ampliando ainda mais sua visibilidade pública. O reconhecimento profissional continuou com indicações ao prêmio Golden Butterfly na categoria de melhor atriz em comédia romântica. Em 2020 estrelou Bae-yeon, série que reforçou seu status como uma das principais atrizes do gênero. Além disso, sua parceria com atores conhecidos ajudou a impulsionar colegas, especialmente em mercados internacionais como o italiano, onde seu nome já era celebrado. Essa fase marcada por conquistas não apenas consolidou sua carreira, como também a transformou em referência para jovens atrizes que buscavam autenticidade. No entanto, nem tudo permaneceria em ascensão. A próxima etapa da sua vida traria novos desafios e momentos difíceis que colocariam à prova tudo o que ela havia construído até então. Após viver anos de auge e reconhecimento, Özde Gürel percebeu que a carreira artística nem sempre segue um caminho ascendente. A mesma indústria que havia aplaudido seu talento também começava a impor barreiras que exigiam força emocional e capacidade de adaptação. As conquistas anteriores lhe davam confiança, mas não a deixavam imune às oscilações naturais do trabalho na televisão turca, onde cada nova temporada traz concorrência, mudanças de interesse do público e pressões criativas inesperadas. O primeiro sinal de instabilidade surgiu quando ela começou a buscar papéis mais dramáticos após o sucesso de Kirais Messimi. Apesar de sua popularidade, produtores de séries históricas e projetos mais densos preferiam atrizes com histórico em gêneros variados. Özde, marcada pela imagem de comédias românticas, enfrentou várias rejeições em testes importantes. Essa fase trouxe uma sensação incômoda de limitação, como se a indústria tentasse colocá-la em uma caixa da qual era difícil escapar. Ela se perguntava se seria sempre vista apenas como uma atriz de Hong Kong, o que a deixava frustrada e ansiosa. Em 2017, um novo golpe abalou sua confiança. A série Idzlar Saidin, na qual interpretava a protagonista, foi lançada com expectativas altas. Porém, a audiência não acompanhou o entusiasmo inicial, e a produção foi cancelada ainda na primeira temporada. O cancelamento rápido trouxe críticas sobre a profundidade de sua atuação e levantou debate sobre sua capacidade de sustentar papéis fora do gênero que a havia consagrado. Esse momento marcou um hiato forçado na carreira, deixando Özde emocionalmente abalada e com receio de novas escolhas. Mesmo quando retornou com projetos de maior visibilidade, os obstáculos não desapareceram. Em 2020, Bae-yeon começou com grande impacto e boa recepção do público. No entanto, a pandemia de Covid-19 interrompeu as gravações e resultou em uma finalização abrupta. A série não teve tempo de explorar todo o seu potencial, e o corte repentino enfraqueceu sua presença na mídia. Em entrevistas posteriores, Özde admitiu que a sensação de perda de momentum foi difícil de processar, especialmente após tantos anos construindo sua imagem profissional. Outros trabalhos subsequentes, como a participação em Boru em 2018, não alcançaram a repercussão esperada.
Apesar de sua dedicação, esses papéis menores fizeram com que parte da imprensa apontasse uma possível estagnação. Em um meio onde sucessos contínuos são quase uma exigência, Ozzy sentiu o peso das expectativas e passou a questionar as próprias decisões artísticas. A insegurança cresceu conforme surgiam comentários sobre sua dificuldade em reconquistar papéis principais. Durante conversas com colegas próximos, ela revelou quanto era difícil lidar com a instabilidade da carreira, especialmente depois de ter experimentado o topo. A indústria televisiva turca é conhecida por sua volatilidade, e cancelamentos súbitos podem afetar até mesmo artistas consolidados. Para Ozzy, cada recuo profissional despertava dúvidas pessoais e reforçava as cicatrizes deixadas pelas rejeições do passado. Ainda assim, apesar da fase sombria, esses desafios começaram a moldar uma nova perspectiva em sua vida artística. A queda, por mais dolorosa que fosse, também abriu espaço para reconstruções. No próximo capítulo, novos conflitos surgirão, agora fora do campo estritamente profissional, mostrando que a vida pública pode trazer complicações ainda mais difíceis de controlar. A fase difícil que Ozzy Gurel enfrentava na carreira acabou coincidindo com um aumento inesperado de atenção sobre sua vida pessoal. Se por um lado a visibilidade era uma consequência natural do sucesso, por outro, transformava cada gesto seu em matéria para especulações. E quando a trajetória profissional enfrentava oscilações, a mídia sensacionalista encontrava ainda mais espaço para criar narrativas que fugiam completamente da realidade. Assim, além dos desafios dentro dos estúdios, Ozzy passou a lidar com o peso de polêmicas inesperadas. Uma das situações que mais a incomodaram envolveu seu relacionamento com Serkan Sayolu. A história dos dois, que havia começado de maneira espontânea nos bastidores de Kiraz Messimi, sempre despertou grande interesse do público. Com o passar dos anos, porém, surgiram rumores persistentes de separação. Em 2022, pouco antes do casamento, alguns veículos afirmavam que a relação teria chegado ao fim. As notícias falsas circularam rapidamente e criaram um desconforto profundo, obrigando Ozzy a lidar com a invasão de sua privacidade em um momento delicado. O casal precisou reforçar de forma discreta que seguia unido, mas o episódio deixou marcas. Em 2023, as fake news voltaram com força. Dessa vez começaram a circular nas redes sociais rumores de divórcio baseados em vídeos editados e paródias virais. As publicações, embora claramente distorcidas, foram compartilhadas por usuários que não checavam informações. Ozzy, cansada do impacto emocional dessas especulações, fez esclarecimentos públicos para desmentir as histórias. Ela comentou como era desgastante ver sua vida transformada em entretenimento, especialmente quando envolvia temas sensíveis. A sensação de ter sua intimidade exposta contra sua vontade se tornou uma das maiores frustrações daquele período. Outra polêmica recorrente envolvia críticas sobre suas escolhas profissionais. Parte da imprensa argumentava que Ozzy evitava papéis profundos ou pesados, insistindo em chamá-la de atriz limitada ao gênero de comédia romântica. Para alguns comentaristas, ela estaria desperdiçando oportunidades de explorar temas mais dramáticos. A atriz, em resposta a essas leituras, explicou em entrevistas que acreditava na diversidade das narrativas femininas e que histórias leves também tinham valor. Ainda assim, os comentários negativos criaram um ambiente de pressão, como se cada novo projeto fosse um teste para provar sua versatilidade. Mesmo durante a promoção de Dolunay, em um momento em que a série crescia internacionalmente, pequenos episódios foram amplificados de forma exagerada. A dinâmica profissional entre Ozzy e Ken Yaman, totalmente comum entre atores, virou matéria de fofoca após a imprensa explorar suposta rivalidade ou tensão nos bastidores. Esses boatos não tinham fundamento, mas acabavam gerando desgaste. A atriz começou a perceber que quanto maior sua popularidade, maior também era o esforço necessário para proteger seus limites pessoais. Essas polêmicas ensinaram a Ozzy que a exposição pública tem um preço alto. Ela passou a ser mais cuidadosa com declarações, mais seletiva em aparições e mais reservada nas redes sociais. Ao mesmo tempo, ganhou maturidade para distinguir críticas construtivas de ataques infundados. A próxima fase da sua história mostrará como, mesmo com essas pressões, sua vida amorosa e familiar continuaria desempenhando um papel essencial em sua trajetória. Depois de enfrentar polêmicas e pressões externas, a vida pessoal de Ozzy Gurel tornou-se ainda mais importante como fonte de equilíbrio emocional. Apesar de viver sob constante observação pública, foi nos relacionamentos afetivos e nos laços familiares que ela encontrou força para seguir adiante.
No entanto, essa parte da vida também passou por períodos difíceis, marcados por distância, dúvidas e sofrimentos que moldaram sua forma de ver o mundo. O relacionamento com Serkan Sayolu começou de maneira natural no set de Kirais Messimi. A química entre os dois, evidente nas câmeras, acabou se transformando em um vínculo verdadeiro fora delas. Mas desde o início, o casal enfrentou o peso da curiosidade excessiva. A exposição constante fazia com que detalhes íntimos fossem discutidos por quem não os conhecia. Ozgi, que sempre valorizou sua privacidade, teve dificuldade em se adaptar à ideia de que cada gesto ao lado de Serkan poderia virar notícia. Mesmo assim, o casal seguiu firme, aprendendo a se proteger emocionalmente diante do interesse exagerado do público. Outro desafio importante surgiu quando as agendas de trabalho se tornaram cada vez mais cheias. As longas horas de gravação e os compromissos em diferentes cidades criaram uma rotina em que namorar exigia paciência e força. Em vários momentos, Ozgi e Serkan passaram longos períodos separados, o que gerou dúvidas, saudades e até inseguranças. A distância era cansativa, especialmente quando coincidiu com fases de incerteza profissional. Ainda assim, o relacionamento resistiu aos altos e baixos, mostrando que havia compromisso e compreensão entre os dois. O casamento, realizado na Alemanha em julho de 2022, foi um marco importante, não apenas como celebração do amor, mas como prova de superação diante de tantos rumores e pressões externas. Antes da cerimônia, o casal enfrentou novas especulações sobre possíveis separações, o que trouxe sofrimento emocional para Ozgi. Porém, ao trocar votos em um ambiente reservado, cercada pela família e por pessoas de confiança, ela sentiu que estava iniciando um novo capítulo mais maduro e seguro. Os laços familiares também tiveram um papel essencial na vida de Ozgi. Sendo a caçula de 3 irmãs, ela sempre valorizou o cuidado e a união dentro de casa. Mesmo com a rotina intensa, buscava estar presente em momentos importantes, especialmente ao lado da mãe. Com o tempo, percebeu que a carreira exigia sacrifícios que às vezes a afastavam da convivência familiar. Esse sentimento a levou a repensar prioridades e a reservar períodos para descansar e reconectar-se com suas origens. Um dos momentos mais marcantes dessa fase foi lidar com perdas pessoais que atingiram diretamente sua estrutura emocional. Após enfrentar dificuldades profissionais e rumores desgastantes, Ozgi percebeu como o apoio familiar era fundamental para mantê-la firme. As conversas em casa, o acolhimento das irmãs e o carinho da mãe ajudaram a fortalecer sua resiliência, permitindo que ela enfrentasse com mais equilíbrio as pressões da fama. Ao longo desse período, Ozgi aprendeu que relacionamentos verdadeiros, sejam amorosos ou familiares, não se constroem apenas nos momentos felizes. Eles também se revelam nos desafios, nas dúvidas e nas perdas. E seria justamente um desses momentos de grande dor que marcaria profundamente sua vida nos próximos anos, deixando marcas que influenciariam sua visão sobre fragilidade, força e continuidade. A história seguiria para um capítulo ainda mais íntimo e delicado. À medida que a vida de Ozgi Gurel avançava com sucessos, perdas e pressões constantes, sua saúde começou a ocupar um lugar cada vez mais importante em sua rotina. Embora não fosse alguém que falava abertamente sobre problemas pessoais, os anos de exposição, trabalho intenso e responsabilidades emocionais acabaram deixando marcas. A busca por equilíbrio se tornou fundamental para que ela pudesse continuar trabalhando e vivendo com qualidade. O período da pandemia, iniciado em 2020, foi um dos mais difíceis para Ozgi do ponto de vista psicológico. Assim como muitos artistas, ela viu sua rotina completamente interrompida. Projetos foram suspensos, gravações adiadas e planos profissionais ficaram sem previsão. De repente, o ritmo acelerado ao qual estava acostumada deu lugar a um silêncio forçado. O isolamento prolongado trouxe ansiedade, medo e pensamentos que ela não estava acostumada a lidar. Acostumada ao movimento constante dos sets e à presença de colegas, Ozgi sentiu o impacto emocional da solidão. Para lidar com esse cenário, ela passou a praticar atividades que pudessem controlar o estresse. O mindfulness, que envolve técnicas de respiração e foco, tornou-se parte de seu dia. O yoga, que praticava ocasionalmente, ganhou espaço maior como exercício físico e mental. Ozgi encontrou nessas atividades uma forma de estabilizar emoções e recuperar a sensação de controle sobre o próprio corpo e a própria mente. Embora não falasse em depressão grave, admitiu que sentiu momentos de angústia e exaustão emocional. A pressão da fama também contribuiu para episódios de desgaste psicológico. A necessidade constante de corresponder às expectativas do público, lidar com críticas injustas e enfrentar julgamentos sobre sua vida pessoal exigia maturidade emocional.
Em entrevistas, ela comentou que buscou ajuda profissional em alguns períodos, recorrendo à terapia para organizar pensamentos e entender limites. A experiência com psicólogos ajudou-a a desenvolver ferramentas para lidar com autoexigência, inseguranças e a necessidade de encontrar equilíbrio entre vida pública e privada. Apesar disso, Ozzy nunca teve histórico de vícios ou comportamentos autodestrutivos. Ao contrário, sempre se mostrou cuidadosa com o próprio bem-estar. No entanto, revelou que sofria com episódios de insônia, especialmente durante gravações longas e fases de maior pressão emocional. A insônia, mesmo leve, atrapalhava sua disposição no dia seguinte e aumentava o cansaço acumulado. O tratamento incluiu rotinas mais organizadas, redução do uso do celular à noite e técnicas de relaxamento. Além da saúde mental, a carga física também pesava. O trabalho como atriz envolve longas horas em pé, repetições infinitas de cenas e deslocamentos. Com o tempo, pequenas dores musculares e tensões começaram a aparecer. Por isso, ela reforçou o cuidado com exercícios de alongamento e fisioterapia preventiva, entendendo que manter o corpo em boas condições era essencial para continuar atuando. Essa fase marcou uma transformação significativa em Ozzy. Aprender a reconhecer limites, pedir ajuda e priorizar a saúde se tornou parte de seu amadurecimento pessoal. E mesmo buscando estabilidade, novos desafios surgiriam, agora ligados a experiências médicas e familiares que a afetariam profundamente. O próximo capítulo mostrará como esses acontecimentos mexeram com sua visão sobre fragilidade e cuidado. À medida que Ozzy Gurel buscava equilíbrio entre a carreira e a vida pessoal, a saúde passou a ocupar um espaço ainda maior em suas preocupações. Embora não tivesse histórico de cirurgias próprias, viveu momentos delicados ligados a tratamentos médicos que mexeram profundamente com sua rotina e com sua visão sobre fragilidade humana. Esses episódios marcaram um período de reflexão e amadurecimento, especialmente no que dizia respeito à família. Em 2021, Ozzy enfrentou um dos momentos mais tensos de sua vida, o agravamento das complicações renais do pai, Ercúmen Gurel. Ele já possuía problemas de saúde, mas, naquele ano, a situação piorou e exigiu uma cirurgia séria. Como sempre manteve uma relação muito próxima com o pai, Ozzy acompanhou tudo de perto, mesmo com a agenda profissional apertada. As idas ao hospital, as conversas com médicos e a tentativa constante de transmitir força para o restante da família foram emocionalmente desgastantes. Estar ao lado do pai naquele período intensificou sua consciência sobre como a saúde é frágil e imprevisível. Apesar de todos os cuidados, o processo hospitalar trouxe estresse profundo. Ozzy viveu dias de ansiedade, quase sempre sem conseguir dormir bem, tentando conciliar a preocupação familiar com compromissos profissionais. Era difícil manter a cabeça no trabalho quando seu coração estava preso à incerteza. Esse contato direto com rotinas hospitalares, exames e tratamentos longos marcou sua memória e influenciou a forma como ela passou a enxergar a importância de cuidar do corpo e da mente. Para lidar com esse momento difícil, Ozzy redobrou o foco em práticas preventivas. Embora não tivesse passado por cirurgias pessoais, incluía check-ups frequentes em sua rotina. Em entrevistas, sempre reforçou que prevenção é um dos pilares fundamentais para manter o bem-estar, especialmente quando se vive sob pressão e exige-se alto rendimento do corpo. Exames regulares, acompanhamento médico e atenção aos sinais do próprio organismo tornaram-se parte de sua disciplina diária. Além disso, ela adotou de forma ainda mais firme terapias alternativas que já usava como complemento para lidar com tensões físicas. O yoga, que antes era apenas uma prática esporádica, tornou-se hábito quase diário. Nele, ela encontrava alívio não só para o estresse emocional, mas também para dores corporais causadas por longas horas de filmagem. O alongamento constante ajudava a prevenir desconfortos musculares, enquanto os exercícios respiratórios contribuíam para reduzir a ansiedade. Essas terapias funcionavam como tratamentos contínuos, permitindo que o corpo se recuperasse do desgaste acumulado e que a mente se mantivesse mais estável. Ozzy aprendeu que, para atuar com naturalidade diante das câmeras, precisava estar bem internamente. A vida de atriz exigia mais do que aparência, exigia saúde completa, física e emocional. O período de tratamento do pai, porém, deixou uma marca mais profunda do que qualquer rotina preventiva. Ele a aproximou ainda mais da família, reforçando o desejo de valorizar cada momento e cada gesto de carinho. Foi também um lembrete de que a vida muda rapidamente e que ninguém está preparado para perdas inevitáveis. E seria justamente esse tema que impactaria o próximo capítulo.
O que começou como um período de apoio e esperança acabaria se transformando em um dos momentos mais dolorosos da vida de Ozzy, marcando para sempre sua trajetória. A história seguiria por um caminho ainda mais sensível e transformador. A fase marcada pelos cuidados com a saúde do pai de Ozzy Gurel, que já havia exigido força emocional, acabou evoluindo para um dos capítulos mais difíceis de sua vida. A perda de uma figura tão importante não foi apenas um acontecimento doloroso, mas um marco que transformou profundamente sua maneira de existir, de trabalhar e de enxergar o que realmente importava. Até então, mesmo diante das pressões da carreira, Ozzy sempre encontrava segurança nos laços familiares, especialmente na presença constante do pai. Com sua partida em 2021, essa base sofreu um abalo profundo. Erkumen Gurel sempre foi para ela um símbolo de apoio, alguém que acreditava em seu potencial mesmo nos momentos em que a própria atriz duvidava de si. Sua morte, resultado de complicações renais e de uma cirurgia que não teve o desfecho esperado, deixou Ozzy em um estado de luto intenso. A notícia caiu sobre ela como um peso impossível de carregar de uma vez só. A dor veio acompanhada de silêncio, e por semanas ela se afastou de compromissos profissionais, buscando proteger-se emocionalmente e estar ao lado da família. Durante esse período, Ozzy percebeu que o luto tem ritmos diferentes. Às vezes vinha como saudade suave, outras vezes como um impacto que parecia tirá-la do ar. Ela passou a revisitar memórias do pai, lembrando-se de conversas, conselhos e momentos simples que na correria da vida adulta, muitas vezes não recebem a devida atenção. Em redes sociais, sem usar palavras diretas, compartilhou homenagens discretas, que mostravam o quanto ele permaneceria vivo em suas lembranças e escolhas futuras. Cada gesto parecia uma tentativa de honrar a figura que tanto influenciou sua determinação. Apesar de não ter perdido colegas próximos recentemente, Ozzy sempre enxergou o fim de cada projeto como uma espécie de despedida. Sets de filmagem criam laços intensos, e ela sentia que cada término, especialmente o de Kirais Messimi, deixava um vazio particular. O encerramento dessa série foi simbólico para ela, não apenas por representar o início de sua carreira de sucesso, mas também por marcar o final de um ciclo emocional muito significativo. Para Ozzy, despedidas sempre carregam um impacto próprio, mesmo quando não envolvem morte. Depois da partida do pai, a importância da família ficou ainda mais evidente. Ozzy se aproximou ainda mais da mãe e das irmãs, encontrando nelas o apoio necessário para seguir em frente. As conversas sobre o passado, os momentos compartilhados e os rituais familiares durante o luto fortaleceram essa união, ajudando-a a reconstruir o equilíbrio emocional aos poucos. Foi nesse ambiente que encontrou força para retomar a carreira, agora com uma visão mais sensível da vida. A perda também trouxe amadurecimento. Ozzy começou a valorizar mais o tempo livre, o descanso, os gestos simples e as pessoas que realmente fazem parte de sua essência. Passou a compreender que a vida pública pode esperar, mas a vida íntima não. Abraçou o luto como parte de sua história, não como algo a ser escondido. Essa experiência dolorosa moldaria sua personalidade nos anos seguintes, ajudando-a a enxergar com mais clareza suas prioridades. E embora a tristeza permanecesse em forma de cicatriz, ela seguiria adiante. No capítulo seguinte surgiriam novos momentos de isolamento e desafios, revelando como Ozzy enfrentou o mundo depois dessa perda tão marcante. Após a perda do pai, Ozzy Gurel enfrentou um período de reconstrução interna que coincidiu com momentos de isolamento profissional e emocional. Embora já fosse uma atriz reconhecida, houve fases em que a sensação de estar sozinha parecia inevitável. Algumas dessas experiências não foram novas, remetiam ao início de sua carreira, quando ainda buscava seu espaço e enfrentava desafios financeiros que a fizeram questionar o próprio caminho. Agora, porém, o isolamento vinha acompanhado de um amadurecimento doloroso, somado ao peso das mudanças inesperadas de sua trajetória. Nos anos que se seguiram à faculdade, quando decidiu abandonar o curso de administração para perseguir a atuação, Ozzy viveu sua primeira grande experiência de isolamento. Sem uma rede de contatos na indústria e com pouca orientação sobre como iniciar a vida artística, ela precisou se equilibrar entre pequenos trabalhos, aulas de teatro e despesas básicas. Nesse período, a instabilidade financeira era constante. As recusas frequentes em audições causavam frustração, e o apoio emocional da família nem sempre era suficiente para abafar a dúvida. Será que valia continuar apostando em um sonho tão incerto? Esse momento marcou profundamente sua personalidade, ensinando-a a resistir mesmo quando o cenário parecia desfavorável. Mais tarde, já com uma carreira estabelecida, Ozzy enfrentou um novo período de isolamento após o cancelamento de Yıldızlar Saydin.
A série, que deveria ser uma chance de reforçar sua presença nas telas, terminou antes do esperado. A repercussão negativa afetou sua imagem profissional, e durante meses parecia que a indústria estava voltando os olhos para outras atrizes emergentes. A mídia, sempre rápida em mudar de foco, dedicou menos espaço a ela, reforçando a sensação de abandono. Ozzy se viu diante de um vácuo, onde oportunidades diminuíam e expectativas pessoais pareciam distantes. Esse ato a fez refletir profundamente sobre suas escolhas e sobre a necessidade de encontrar novos caminhos para evoluir artisticamente. O isolamento ganhou outra dimensão em 2020, quando o mundo entrou em crise devido à pandemia. As produções foram pausadas, os sets ficaram vazios e pela primeira vez, Ozzy experimentou um silêncio que não era apenas profissional, mas global. O confinamento prolongado trouxe uma sensação de imobilidade que afetou sua motivação. A falta de interação diária com colegas, somada à ausência de projetos concretos, ampliou pensamentos negativos e inseguranças já existentes. Ao mesmo tempo, a pausa obrigatória a fez revisitar suas raízes e buscar conforto nas lembranças de Silivri, onde havia crescido em um ambiente mais calmo e acolhedor. Nesse período, ela se aproximou novamente da família, encontrando em casa o apoio que a mídia e a indústria não ofereciam. No entanto, mesmo rodeada de carinho, havia momentos em que o isolamento parecia um teste interno. Ozzy percebeu que parte de sua força vinha da necessidade de continuar caminhando, mesmo quando não havia aplausos ou holofotes por perto. Com o tempo, ela começou a usar esses momentos de recolhimento como combustível para a renovação. A introspecção permitiu que entendesse melhor suas prioridades, limites e desejos futuros. Mas foi também nesse silêncio prolongado que antigas cicatrizes emocionais ressurgiram, trazendo à tona traumas e desilusões profundas que ainda precisavam ser enfrentados. E é justamente nesse ponto que a história avança para um território ainda mais íntimo. Os próximos acontecimentos revelariam os traços mais profundos da personalidade de Ozzy, mostrando como experiências marcantes moldaram sua força e sensibilidade. O capítulo seguinte mergulhará nesses eventos transformadores. Os momentos de isolamento que Ozzy Gurel enfrentou nos últimos anos abriram espaço para reflexões profundas sobre sua própria história. Cada obstáculo vivido, cada perda e cada crítica deixaram marcas que ela aprendeu a reconhecer não como fraquezas, mas como partes essenciais de sua construção pessoal. Ainda assim, houve momentos em que essas experiências pareceram duras demais, moldando traumas e desilusões que levaram tempo para cicatrizar. A perda do pai, em 2021, talvez tenha sido o ponto mais significativo dessa transformação. O sofrimento causado por sua ausência não apareceu apenas nos dias de luto, mas também na forma como passou a enxergar suas relações e escolhas. O trauma não era apenas a saudade, mas a sensação de ter perdido sua principal referência emocional. Essa experiência a tornou mais introspectiva, levando-a a valorizar laços autênticos acima de qualquer aparência pública. A partir desse momento, ela passou a olhar o próprio caminho com mais humanidade e menos ambição, buscando equilíbrio em vez de perfeição. As rejeições que recebeu no início da carreira voltaram à memória nesse período mais sensível. Quando era mais jovem, essas recusas pareciam pequenas tempestades passageiras. Agora, ao revisitá-las, percebeu como haviam construído uma camada de resiliência que não existiria sem elas. No entanto, também deixaram marcas. Ozzy admitiu que por muitos anos carregou a sensação de não ser suficiente, como se o reconhecimento pudesse desaparecer a qualquer momento. Essa insegurança, mesmo após grandes sucessos, às vezes reaparecia em momentos de fragilidade emocional. Outro trauma significativo surgiu do escrutínio público constante sobre sua vida amorosa. Desde que seu relacionamento com Serkan Sayolu começou, comentários, especulações e rumores passaram a acompanhar cada passo do casal. A perda da privacidade no início foi um choque para Ozzy. Ela percebeu que, mesmo cuidadosa, era impossível controlar as narrativas que a mídia criava. Com o tempo, essa exposição forçada gerou um trauma discreto, mas profundo, o medo de que a vida pessoal se tornasse completamente vulnerável às interpretações alheias. Foi esse incômodo que a levou a estabelecer limites firmes nas redes sociais e entrevistas, buscando proteger o que considerava mais precioso. Mesmo entre tantos desafios, Ozzy encontrou maneiras de transformar dor em propósito. As desilusões vividas despertaram nela um olhar mais empático para causas que sempre a tocaram, mas que agora ganhavam um novo significado. Ela passou a se envolver mais ativamente com ações de proteção animal, apoiando resgates e campanhas de conscientização.
para ela, cuidar de seres indefesos era uma forma de devolver ao mundo parte do carinho que recebeu em seus momentos mais difíceis. Era também uma forma de encontrar paz em meio às turbulências. Todos esses episódios, somados ao desgaste emocional da carreira, moldaram uma mulher que aprendeu a ser forte sem endurecer o coração. Ozzy tornou-se alguém capaz de reconhecer suas cicatrizes e, ainda assim, seguir em frente com sensibilidade. Cada trauma se transformou em aprendizado, e cada desilusão deixou espaço para um novo recomeço. E embora essa fase revele muito sobre quem ela é hoje, sua história continua aberta, sempre em evolução, pronta para novos desafios, descobertas e reconstruções. Se esse vídeo te tocou de alguma forma, deixa seu like para fortalecer, se inscreve no canal e ativa o sino de notificações, porque se tiver qualquer novidade sobre ela, eu trago na hora para você. Cuida do coração, tá? Um abraço forte e até o próximo vídeo.